Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom tudo para todos. Espero que todos estejam bem na presença do nosso Pai, do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Tenham tido uma semana abençoada, hoje é sexta-feira, finalzinho de semana se aproximando. Que todas estejam bem na presença do nosso Pai, do nosso Deus, do Deus que fez os céus e a terra, o Deus da Bíblia, minhas amadas irmãs, que é poderoso. Aleluia. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Aperta aí no seu like, deem um joinha, para que a palavra de Deus, as pessoas ouçam a palavra do Senhor Jesus, para que haja conversão, libertação, nas famílias, nos lares, que precisa tanto de Deus. Como nós precisamos do Senhor todos os dias, minhas amadas irmãs. É estar na presença, é se esforçando para estar na presença dele todos os dias. Em nome de Jesus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Lucas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 38. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, minhas amadas irmãs. Que diz assim: a mim e a você. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora, curou muitas enfermidades e de males e de espírito mau, e deu vista a muitos cegos. E respondeu então Jesus e disse-lhe: ide anunciar a João a que tende visto, ouvido, os cegos vê, os coxos andar, os leprosos são purificados, e os surdos ouvir, e os mortos ressuscitar. Ao pobre anunciar o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, minhas amadas irmãs, a palavra do Senhor diz a mim e a você que João Batista mandou 2 discípulos dele ir falar com Jesus. Perguntar se Jesus era aquele que ele veio ou se vinha, ainda ia vir outro. Porque quando ele ficou preso, ele ficou ali desgostoso. A fé dele desanimou, porque todo mundo fica. E ele enviou 2 discípulos para falar com Jesus. Se Jesus era o Messias, ou se vinha outro, ou se tinha que esperar por outro. E quando eles chegaram, diz a palavra de Deus, para falar com Jesus, aí Jesus foi e respondeu: diz a João que vocês viram que assim que eles chegaram lá, onde estava Jesus, Jesus curou muitos enfermos, como diz aqui. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, quando eles chegaram junto de Jesus, disseram-lhe: João Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então o que ele falou, ele perguntou a Jesus. E Jesus responde aqui: aleluia. Na mesma hora, curou muitos de enfermidade e de males e de espíritos maus, espírito imundo, de doença, de enfermidade. E deu vista a muitos cegos. Respondeu então Jesus e disse-lhe: ide anunciar a João. Aí Jesus diz: vai e diz a João que tendes visto, que eles viram o milagre que Jesus estava fazendo. Que tendes visto e ouvi os cegos ver, os coxos andar, os leprosos são purificados, e os surdos ver, e os mortos ressuscitar. E ao pobre anunciar o evangelho. Aleluia. Então, minhas amadas irmãs, aqui está falando Jesus mandando um recado para João. E João, quando ficou preso na prisão, João ficou ali desgostoso da vida.
João ficou desacreditado, vamos falar assim, desacreditado, né? Então ele mandou 2 discípulos de Jesus para perguntar a Jesus se era Jesus mesmo ou se tinha outro. Como hoje em dia, da mesma forma tem hoje em dia. É Jesus fazendo, Jesus curando, fazendo milagre, mas muitos não acreditam no que Jesus faz. Não acreditam no que Jesus diz. Ali, se você dá no médico, o médico dá um diagnóstico ali, você apresenta uma doença, e o médico diz, não, você tem tantos dias de vida, tantos meses de vida, e ali a pessoa acredita completamente no que o médico diz. Mas não acredita na palavra de Deus, porque a última palavra vem do Senhor. Não vem do médico, não vem do advogado, não vem do juiz, ele vem do médico dos médicos, do juiz, do advogado dos advogados, que é Jesus Cristo. E João ficou naquela prisão, ficou desgostoso, ficou ali desacreditado e mandou 2 discípulos dele falar com Jesus. E na hora que eles chegaram para falar com Jesus, eles viram os milagres que Jesus fez. Curou os leprosos, curou os cegos, começou a ver, os coxos começou a andar e anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O defeito do ser humano hoje, minhas amadas irmãs, se chama ser incrédulo, não acreditar na palavra. Acredita na palavra de um homem, de um pecador, mas não acredita na palavra do verdadeiro Deus, da verdadeira verdade, que é a palavra do Senhor. E João ficou ali triste, e aquele discípulo foi falar com Jesus. E Jesus disse, ele diz a João, que vocês viram, os cegos ver, os surdos ouvir, os aleijados andar. E o evangelho de Deus ser pronunciado, falado. Porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, é para ser falada. Ela não é para ficar só comigo ali guardadinha no meu coração, não. É ficar no meu coração, mas sair para as pessoas serem evangelizadas. Que as pessoas conheçam esse Deus tão maravilhoso que Ele é. João desacreditou, mas Jesus mandou o recado para João. Vai e diz o que vocês viram, como está aqui escrito no livro de Lucas 7:18. O milagre que Jesus fez, milhares de milagres, e muitos não acreditaram no Senhor. Da mesma forma são no dia de hoje. É Jesus fazendo, Jesus falando, e muitos não acreditam. E aqui no verso 23 diz assim, e bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Bem-aventurado aquele que em Jesus não se escandaliza, mas acredita na palavra, crê na palavra, porque quando eu estou acreditando na palavra, eu estou acreditando no próprio Jesus, porque Jesus, ele é a palavra, minhas irmãs e irmãs. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Como é que eu posso chegar a Deus se não for por Jesus? Eu tenho que ter Ele na minha vida como Senhor e meu Salvador. Me converter verdadeiramente dos maus caminhos, dos maus costumes, dos pecados, para que eu venha ter salvação e libertação, minhas amadas irmãs. E aqui João ficou desacreditado aqui, mandou aquele discípulo falar com Jesus. E Jesus disse, e diz a João, que os cegos vê, os surdos ouvem, os aleijados andam. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. É a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, que faz a obra maravilhosa na minha e na tua vida. É Jesus, é o caminho. Por mais que às vezes nós queremos fazer aquilo do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, minhas amadas irmãs, é do jeito de Jesus. Porque quem manda é Ele, não sou eu, não é você, não é ninguém. É Ele. E João ficou ali desacreditado, mas aquele discípulo, quando voltou, com certeza falou tudo para João. Os milagres que ele ouviu, que eles viram Jesus fazer. E de uma mesma forma é o mesmo Deus, ele nunca mudou.
Jesus, minha amadas irmãs, ele nunca mudou. Quem muda muitas vezes somos nós. Mas Jesus continua sendo o mesmo Deus, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado que tem comigo e com você. Aleluia. Que as bênçãos do Senhor cheguem na sua vida, minhas amadas irmãs. Mas para isso nós temos que andar em obediência. Procurar fazer a vontade do Pai. Aleluia. Fazer a vontade do Pai. Quando eu e você fazemos a vontade do nosso Pai, as bênçãos vêm sobre nossas vidas. Porque agrada a Deus, minha amada irmã, é ser obediente. Quando nós procuramos ser obediente, lutamos para ser obediente a Jesus, as bênçãos vêm sobre nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe e te cubra de bênção. Você venha ter um final de semana abençoado, recheado de bênção e de paz, e que te ilumine as bênçãos do Senhor sobre a sua casa e sua família. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja abençoada e seja curada, em nome de Jesus.